Olá! Hoje a gente mergulha num nome que, olha, está cada vez mais presente nas discussões globais. BRICS. Exato, um nome que começou de um jeito e hoje significa outra coisa, né? Pois é, a gente tem aqui várias análises, artigos, fontes que mostram essa trajetória toda do grupo. Desde como nasceu, de um jeito bem curioso, até essa expansão recente, super ambiciosa. Uhum. A nossa missão aqui é tentar entender como é que um acrônimo que veio lá do mercado financeiro virou essa aliança geopolítica. Uma aliança que diz com todas as letras que quer mudar o equilíbrio global. É uma transformação em tanto. Ok, então vamos lá. Vamos desempacotar isso. A história do BRICS é, assim, mais complexa e talvez mais reveladora do que parece, né? Com certeza. E acompanhar o BRICS é fundamental, viu? Não só porque junta algumas das maiores economias emergentes, mas porque o que eles fazem, o que eles querem, reflete uma mudança. Uma mudança bem profunda na ordem global. Uma mudança tectônica, como algumas fontes dizem. Isso, perfeito. É um ator coletivo buscando um mundo menos hegemônico, digamos assim. Certo. Então vamos começar dessa origem mesmo, que você falou que é diferente. Não foi um tratado, uma reunião de presidentes. Foi ideia de um economista, é isso? Corretíssimo. A história começa lá em 2001. E não foi numa cúpula, não. Foi na mesa do Jim O'Neill. Ele era economista-chefe do Goldman Sachs na época. Goldman Sachs, um banco de investimento. Exatamente. Ele soltou um relatório que ficou famoso, chamado Building Better Global Economic Bricks. Basicamente, ele identificou 4 economias: Brasil, Rússia, Índia e China. O BRIC. Isso. Ele via ali um potencial enorme para puxar o crescimento do mundo nas próximas décadas. Era, na essência mesmo, uma tese de investimento, sabe? Um rótulo para atrair capital para esses lugares. Ah, entendi. Tipo, olha, investidores, prestem atenção aqui. Exato. Política? Nenhuma a princípio. Era mercado puro. Interessante. Uma espécie de selo de qualidade financeiro. Mas aí como é que essa ideia, puramente econômica, foi parar na agenda dos políticos, dos presidentes? Aí, né, entra a geopolítica. Começo dos anos 2000. Esses 4 países que são super diferentes entre si, culturalmente, politicamente, tudo, começaram a ver que tinham interesses em comum, Apesar das diferenças? apesar das diferenças. Havia um sentimento ali, sabe? Um certo descontentamento com a ordem mundial que veio depois da Guerra Fria, dominada pelos Estados Unidos pelo G7. O grupo dos países mais ricos. Isso. Eles achavam que essa ordem não refletia o peso que o mundo em desenvolvimento estava ganhando. Queriam mais voz, um mundo mais multipolar. E aí viram nesse acrônimo BRIC, que já estava ficando famoso por causa do O'Neill. Viram uma oportunidade, se apropriaram do termo, foi uma jogada, vamos combinar, bem inteligente, usaram uma marca criada pelo próprio sistema financeiro ocidental para construir uma plataforma política alternativa. Faz sentido. Usaram a ferramenta do inimigo a seu favor, digamos assim. Pode-se dizer que sim. Começaram a se encontrar informalmente, sabe, nas margens de eventos da ONU, coisas assim. E aí, em 2009, fizeram a primeira cúpula oficial mesmo, lá na Rússia. Ah, então 2009 foi o marco. Foi o marco. Ali, o BRIC deixou de ser só uma sigla econômica para virar um ator político, consciente do seu papel. E logo depois veio o S, o grupo virou BRICS. Por que incluíram a África do Sul? Era só para ter um pezinho na África, geograficamente falando? Olha, a entrada da África do Sul em 2010 foi estratégica sim. Deu ao grupo essa presença geográfica na África, que é um continente-chave, né? Em termos geopolíticos, econômicos. Fundamental. Mas foi mais do que isso. Reforçou muito a narrativa que o grupo queria construir. A de ser a voz do tal Sul Global. Esse termo que a gente ouve tanto hoje. Exatamente. O Sul Global. Essa ideia de juntar os países em desenvolvimento, emergentes, muitos ex-colônias, que buscam mais autonomia, mais influência fora do eixo tradicional de poder do Ocidente. Entendi. Então, a África do Sul, mesmo com uma economia menor que a dos outros 4, Mesmo assim, a inclusão foi um movimento muito mais político do que puramente econômico. Para consolidar essa identidade, sabe, de representante do Sul. a União Europeia. Mas as fontes deixam claro que não é bem por aí, né?
Não, definitivamente não é a União Europeia. Esquece parlamento comum, lei que vale para todos, moeda única, livre circulação, nada disso. Então o que é? O BRICS funciona mais como um fórum, um espaço para coordenação política, para cooperação. A estrutura é leve, não tem um secretariado gigante e permanente como outras organizações. Mais flexível, talvez? Isso. A atividade principal são as cúpulas anuais. Os chefes de Estado e de governo se reúnem e discutem uma agenda enorme. Economia, finanças, comércio, segurança, clima, saúde, tudo. Então é mais um lugar para conversar, alinhar posições, do que um bloco com regras super rígidas. Exato. E além da cúpula principal, tem dezenas de reuniões ao longo do ano. Ministros das Finanças, das Relações Exteriores, da Saúde, Ciência e Tecnologia, grupos de trabalho técnicos. Ah, então tem uma estrutura de suporte ali. Tem. Cria uma rede de contatos, de colaboração em várias áreas. Esse modelo tem vantagens, claro. É flexível, menos burocrático, permite que países tão diferentes cooperem em alguns temas. Mas e as desvantagens? A desvantagem é que, bom, a falta de mecanismos que obriguem os países a cumprir o combinado pode dificultar a implementação das decisões. E a coesão pode ir para o espaço em momentos de crise ou quando as divergências entre eles ficam mais fortes. Entendi. A coordenação existe, mas a integração mesmo, aquela mais profunda, é mínima. Exatamente. Mas mesmo com essa estrutura mais solta, digamos assim, eles conseguiram tirar algo concreto do papel. Algo que marcasse a existência deles além dos discursos das declarações conjuntas. Sim, e esse é um ponto-chave, realmente. A realização mais importante e mais visível do BRICS foi lá em 2014, na cúpula de Fortaleza, aqui no Brasil. Fortaleza 2014. O que aconteceu lá? Eles criaram duas instituições financeiras próprias, o novo Banco de Desenvolvimento, o NDD, o famoso Banco dos BRICS. Esse mesmo. E também o Arranjo Contingente de Reservas, o ACR. O Banco dos BRICS. Qual era a ideia por trás disso? Queriam competir direto com o Banco Mundial, com o FMI? Olha, a ambição era e ainda é bem alta. A ideia era criar uma alternativa, ou, pelo menos, um complemento àquela arquitetura financeira global que nasceu lá em Bretton Woods, depois da Segunda Guerra. Que eles viam como dominada pelo Ocidente. Exato. Percebida por eles como dominada pelos interesses ocidentais e que muitas vezes impunha condições políticas, econômicas, que eles achavam excessivas ou inadequadas para a realidade dos países em desenvolvimento. E o NBD nasceu para fazer o quê, na prática? O mandato era financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável, nos países membros e em outras economias emergentes também. E na prática, esse banco tem conseguido operar de forma diferente. As fontes que a gente viu, elas indicam se ele realmente dá empréstimo com menos palpite político, menos condicionalidade. Essa é a pergunta de 1 milhão, né? O discurso inicial era forte nisso. As análises sugerem que, sim, em alguns casos o NBD tentou ser mais flexível nas exigências, focou mais na viabilidade técnica financeira dos projetos, mas ele ainda opera dentro do sistema financeiro global. Precisam manter a própria credibilidade, a nota de risco. Isso limita o quão radicalmente diferente ele pode ser. Entende? Claro, tem que jogar o jogo até certo ponto. Exato. E os volumes de empréstimo, apesar de estarem crescendo, ainda são modestos, se a gente comparar com o Banco Mundial, por exemplo. Uma coisa interessante que eles têm feito é emitir títulos em moedas locais. Ah, tipo em reais ou na moeda da África do Sul, da China. Isso, em rand sul-africano e em yuan chinês, tentando diminuir a dependência do dólar. E o outro, o ACR, o Arranjo de Reservas. O ACR foi pensado como uma rede de segurança mútua, um fundo para socorrer um membro que tivesse com problema de balanço de pagamento, sabe? Mas, pelo que as fontes indicam, ele ainda não foi usado para valer em larga escala. Funciona mais como uma garantia, um sinal de confiança entre eles. Interessante essa diferença, né? Entre a ambição declarada e o que de fato acontece na operação. Agora, um grupo tão diverso, tão heterogêneo, deve ter atritos internos bem grandes, imagino. Sem dúvida, os desafios são enormes e vêm da própria natureza do BRICS.
Essa diversidade é uma faca de dois gumes. Como assim? Por um lado, junta potências regionais de continentes diferentes. Isso é uma força. Por outro lado, junta países com sistemas políticos que são água e vinho. Você tem democracias como Brasil, Índia, África do Sul. Com todos os nossos problemas, mas democracias. Exato, cada uma com seus desafios. E do outro lado, você tem regimes que a maioria das análises ocidentais considera autoritários, como China e Rússia. Isso cria um limite natural para a profundidade da cooperação. Principalmente em temas mais sensíveis, imagino. Justamente, áreas ligadas a valores democráticos, direitos humanos, certos tipos de governança global. Fica difícil ter uma visão compartilhada de verdade nesses pontos. E as rivalidades diretas entre eles? Eu penso logo em China e Índia. Aquilo ali é complicado, né? Talvez a tensão geopolítica mais séria dentro do bloco original. China e Índia têm uma história longa de desconfiança e tem uma disputa de fronteira lá no Himalaia que é ativa e às vezes fica violenta mesmo. Nossas fontes falam bastante disso. Pois é. E essa rivalidade impede uma cooperação mais forte em áreas estratégicas, tipo defesa, segurança. É difícil imaginar uma aliança militar ou de inteligência forte quando dois dos membros principais se veem como adversários na região. Essa tensão deve permear muitas discussões, limitar o que eles conseguem fazer juntos em temas de segurança global. Com certeza limita. Dificulta apresentar uma frente totalmente unida. E além das tensões políticas, geopolíticas, tem também um desequilíbrio econômico que parece que só aumentou, né? Aquela promessa inicial de que todos iam crescer juntos, convergir, não se realizou bem assim. Não mesmo. O desequilíbrio econômico interno hoje é gritante, principalmente por causa da China. A economia chinesa sozinha hoje é tipo 70% do PIB de todo o BRICS original somado. 70%. É mais que o dobro de todos os outros juntos. Exato. Brasil, Rússia, Índia, África do Sul. Some tudo, não dá a China. Isso cria uma dinâmica assimétrica, inevitavelmente. A China acaba tendo um peso muito maior nas decisões, imagino. Naturalmente. E ela é a maior parceira comercial de quase todos os outros. Só que essa relação muitas vezes é desigual para os outros. Eles exportam commodities para a China e importam produtos manufaturados de lá. Ficam com déficits comerciais. Existia uma preocupação, então, entre os outros de ficarem muito dependentes da China, ou do grupo virar só um veículo para os interesses de Pequim. Essa preocupação existe sim, está lá, latente. E o desempenho econômico dos outros? O brilho do começo dos anos 2000 parece ter diminuído um pouco, né? Diminuiu bastante para alguns. A trajetória foi bem desigual. China e um pouco menos Índia mantiveram um crescimento forte por muito tempo. Mas Brasil, Rússia, África do Sul enfrentaram muitos desafios. Que tipo de desafios? Há vários. Dependência de commodities, que tem ciclos de preço, problemas estruturais internos de cada país, instabilidade política e, no caso da Rússia, claro, o impacto das sanções internacionais. Isso acaba indo contra aquela narrativa otimista do começo, né? Do motor do crescimento global. Totalmente. E essa diferença de performance econômica levanta questões sobre a coesão do grupo. Será que a sigla original ainda faz sentido como um bloco econômico homogêneo? Fica mais difícil agir junto quando as realidades e as prioridades econômicas de cada um são tão diferentes? Falando em mudanças e novas realidades, o BRICS acabou de passar por uma expansão gigante, histórica, agora no início de 2024, mais que dobrou de tamanho. Foi uma virada de chave. Entraram Irã, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Egito e Etiópia. O que essa turma toda chegando significa, na real? Olha, essa expansão é, sem dúvida, um divisor de águas. Mostra uma nova fase para o grupo, é um movimento ousado que reforça aquela ambição do BRICS de ser o quê? O principal porta-voz do Sul global. Um contrapeso real ao G7, a ordem liderada pelos Estados Unidos. E a escolha dos novos membros parece bem pensada, né? Muito estratégica. Olha só, entraram 3 gigantes da energia do Oriente Médio: Arábia Saudita, Emirados Árabes e Irã. Isso aumenta demais o peso do bloco nos mercados de petróleo e gás. Muda o jogo energético. Totalmente.
E entraram também duas nações enormes e super bem localizadas na África, Egito e Etiópia. Reforça a presença lá. Ah, e vale lembrar que a Argentina foi convidada também. Mas não entrou, né? O novo governo lá decidiu ficar de fora. Exato. O que mostra como a política interna de cada país pode mexer com a dinâmica do grupo o tempo todo. Agora, trazer para dentro potências de energia do Oriente Médio, incluindo dois rivais históricos como Irã e Arábia Saudita, isso não complica ainda mais a coisa toda lá dentro? Complica, e muito. Gerenciar essa diversidade que agora ficou muito maior vai ser um desafio gigantesco. Tem o lado bom e o lado ruim, imagino. Exato. Por um lado, a expansão aumenta a representatividade. Agora o grupo cobre uns 45% da população mundial e uma fatia bem grande do PIB global, principalmente se a gente olhar por paridade de poder de compra. Isso dá mais peso para a voz deles. Mas, por outro, Por outro, multiplica os possíveis focos de tensão. A relação entre Arábia Saudita e Irã, por exemplo, teve aquela reaproximação recente com a ajuda da China, mas continua sendo algo complexo, frágil. e agora tem outros países com agendas próprias, alinhamentos diferentes. Isso. Torna a tarefa de chegar a um consenso que já não era fácil com 5, exponencialmente mais difícil com 10, 11 membros. E quais são as grandes apostas ou objetivos desse BRICS Plus? A gente ouve muito falar em desdolarização. Isso é para valer? É algo concreto? Olha, essa questão da desdolarização, ou pelo menos de reduzir a dependência do dólar americano no comércio, nas finanças, parece ser, sim, uma das agendas centrais desse BRICS ampliado. Mas como? Vão criar uma moeda única? Não, não é isso, pelo menos não no curto prazo. Criar uma moeda comum seria extremamente complexo. A ideia é mais aumentar o uso das moedas locais nas transações entre eles. Ah, tipo, Brasil pagando a China em reais ou yuan e não em dólar. Exato. As fontes mencionam que eles estão intensificando acordos de swap cambial que permitem trocar moedas direto sem passar pelo dólar. Estão explorando sistemas de pagamento internacionais alternativos ao SWIFT, que é dominado pelo Ocidente, e incentivando que o comércio, principalmente de commodities como petróleo, seja faturado em outras moedas. Em yuan, rublo, nas moedas dos países do Golfo. Isso, a ideia é essa. Mas qual a chance disso dar certo? O dólar ainda é o rei do pedaço, né? No mundo todo. A viabilidade é a grande interrogação. O dólar continua sendo a moeda de reserva dominante, a mais usada no comércio e nas finanças, por uma margem gigantesca. Destronar o dólar não é fácil. Não mesmo. É uma tarefa hercúlea. Tem obstáculos estruturais imensos, a força dos mercados financeiros americanos, a confiança global na moeda. Mas o BRICS ampliado, especialmente com os grandes exportadores de energia agora dentro, tem um potencial maior para começar a corroer essa dominância. Pelo menos em alguns nichos, como o comércio dentro do bloco, o comércio de energia. Então é um projeto de longo prazo. É um objetivo de longo prazo, um processo gradual. Mas a intenção política está clara. E ter esses novos membros com um peso financeiro e energético fortalece essa aposta. Ainda assim, os desafios técnicos, econômicos, políticos são enormes. Então o futuro desse BRICS ampliado parece ser essa mistura. Tem mais potencial de influência, mas também um risco maior De racha interno. de não conseguir decidir nada. Exatamente. Essa é a grande tensão que vai definir o futuro do grupo. A oportunidade é clara. Usar essa escala maior para ter mais influência na reforma da governança global, FMI, Banco Mundial, ONU, e para construir alternativas econômicas e financeiras. E o risco? O risco é que essa complexidade toda, as rivalidades internas que agora incluem as do Oriente Médio e outras que podem surgir, a dificuldade de alinhar interesses tão diversos, tudo isso acabe diluindo a capacidade de agir em conjunto. O grupo pode ficar tão diverso que não consegue mais concordar em nada importante. Exato. Pode ficar limitado a fazer declarações genéricas e cooperar só em áreas menos polêmicas. A capacidade de superar essas contradições internas vai ser o teste de fogo para o BRICS Plus. É fascinante mesmo observar essa trajetória toda. Começou como um conceito de investimento, focado em potencial de crescimento. Uma sigla de banco. Isso. Virou um fórum político, criou os próprios bancos
e agora se expande com essa ambição declarada de remodelar a ordem global. É uma jornada, entanto, cheia de complexidades. Sem dúvida. E a reflexão que fica, sabe, olhando para tudo isso, para o cenário atual, é justamente sobre a capacidade desse gigante que cresceu, com toda essa diversidade, essas tensões. Será que o BRICS Plus vai conseguir ir além do discurso? Conseguir forjar uma visão unificada, mesmo que mínima, e transformar isso em ação. Exato. Ação coordenada que realmente mude o equilíbrio de poder. Ou será que as próprias contradições vão limitar o grupo a ser mais um símbolo das esperanças do Sul global do que um agente que transforma de verdade? Uma pergunta que fica no ar. Fica. Observar como essa dinâmica vai se desenrolar, qual vai ser o impacto nas instituições que já existem, no futuro da cooperação ou da competição internacional. É, sem dúvida, um dos grandes temas do nosso tempo para a gente ficar de olho.